Você coloca expectativas demais sobre o comportamento das pessoas em relação a você? Você faz muito por seus amigos e se entristece ao notar que eles nunca fazem o mesmo? Ou sobre o que elas deveriam fazer, dar, retribuir, ou ainda como elas deveriam compreendê-lo? Você então se sente usado, desvalorizado e mal retribuído pelo investimento que faz aos outros? Você coloca expectativas altas sobre coisas das quais não tem controle, espera muito de situações nas quais não é você quem está organizando ou tomando todas as decisões? Você espera retribuição pelo que fez ou deu aos seus filhos, ao seu cônjuge ou aos seus liderados? Finalmente, você idealiza as pessoas em relação à unção, maturidade e perfeição que elas deveriam ter e se frustra ao descobrir que elas são meros mortais, cheias de fraquezas e falhas? Você deve sofrer muito, e desnecessariamente. Você deve ser um desses, desculpe o termo, malditos por iniciativa própria. Mas fique frio. Seja bem-vindo ao clube. Você não é o único, tampouco será o último. Essa é a tendência natural de todo mundo. Todos nós tendemos a colocar expectativas altas em situações e em pessoas. Depois, sofremos amargamente. Quando esperar demais envolve apenas uma viagem, as férias ou uma festa, a decepção nos estraga o dia, no máximo alguns dias, mas logo a frustração passa. O difícil mesmo ocorre quando a frustração se dá no âmbito dos nossos relacionamentos mais íntimos. Aí sofremos amargamente. Corremos o risco de destruir, um a um, cada vínculo precioso que temos com as pessoas que nos são mais caras. Sofremos por causa da imaturidade e por viver pendurados no que esperamos dos outros. Aí a vaca vai pro brejo mesmo. A vida se torna muito ruim. Passamos a julgar as pessoas com base no que elas não fizeram, disseram, deram, corresponderam. Destruímos e julgamos terrivelmente alguns dos relacionamentos mais importantes e próximos a nós. Quando essa atitude atinge um ponto crítico, as pessoas que mais amamos respondem se afastando de nós. Afinal, a dor é delas também, e o mais fácil é deixar essa draga emocional que nos tornamos e ir viver sem esse peso. Quem espera demais das outras pessoas acaba se frustrando amargamente, imerso em sofrimento. O resultado desse comportamento, além de afetar diretamente a sua qualidade de vida, será desolador e trará consequências trágicas. As consequências desse comportamento se multiplicarão e se alastrarão à medida que a vida avançar. Ao viver essa projeção de expectativas nos outros, vive-se na própria pele a maldição das expectativas, um tipo de maldição que tem a ver com o modo como nos relacionamos com os outros. Para muitos, cada relacionamento será contaminado com essa maldição, até que não sobre ninguém. Solidão, frustração, mágoa e fracasso são o que espera quem entra nesse barco das expectativas. Você é um deles? Conhecer essa maldição e se livrar dela de uma vez por todas fará algo por você. Libertá-lo da prisão a que está sujeito, libertá-lo da maneira equivocada de se relacionar. Também lhe dará uma vida livre e independente do comportamento de outros, além de melhorar muito a sua qualidade de vida e lhe devolver a paz. Por fim, mudará a maneira como você lida com as pessoas mais próximas, tornando o relacionamento algo agradável, em vez de uma obrigação, tornando você alguém livre, atraindo outras pessoas à mesma liberdade de vida e de paz que tomará conta de você. Em nossas igrejas há muitas pessoas doentes, amaldiçoadas. Pessoas que, apesar de salvas, vivem uma vida infeliz, em um limbo de tristeza e insatisfação permanentes. Do púlpito, pouco se faz para livrar tais pessoas da sua maneira doentia de viver e se relacionar. Essa não é uma maldição resultante de pecados do passado e muito menos de demônios, mas sim de colocar expectativas altas demais nas pessoas. Esperar algo de alguém é o estilo de vida dessas pessoas. Apesar disso, não se dão conta que estão vomitando na própria cama e tornando desolador o próprio contexto de relacionamentos no qual estão inseridas. Tornam-se pessoas miseravelmente acorrentadas a outros. Quem criou tais prisões? Elas mesmas. Estão presas, bloqueadas de avançar em seu destino, sem alegria e sem viver a vida para a qual nasceram. São amaldiçoadas, não por Deus ou pelo diabo, mas por si mesmas. Nunca estão satisfeitas, sempre dependem do que outros vão fazer, falar, trazer, decidir, dar, comprar, responder, etc. Assim elas não vivem, vegetam, nunca geram nem criam. Apenas dependem, colocando seus destinos nas mãos de outros estes que nem sabem que estão nessa posição tão delicada. As pessoas debaixo dessa maldição perderam o controle de suas próprias vidas por esperar demais dos outros. Isso pode acontecer com você e seu cônjuge, entre você e seus líderes, com você e seus pais.
Entre você e seus filhos, seu chefe, amigos, colegas, vizinhos, uma lista interminável. A única saída é recanalizar as expectativas, colocá-las em Deus e tão somente nele. Expectativa posta em Deus é sinônimo de fé. Colocada no homem é maldição, sofrimento e solidão. A chave é não ter expectativa alguma no homem. Não esperar nada, nada mesmo, rigorosamente nada. Isso é um ato da sua vontade, é uma escolha e uma decisão. Se assim proceder, se não receber nada, não se frustrará, pois não contava com a expectativa mesmo. Se colher algo, retribuição, reconhecimento, será uma grata surpresa. Todos nós devemos ser livres das expectativas em pessoas, seríamos mais felizes, livres, alegres e nossos relacionamentos menos pesados e mais saudáveis. Infelizmente, não é o que acontece nas igrejas, em nossas famílias e nas amizades que construímos. Aprendi, após muitas cicatrizes, a aceitar as pessoas exatamente como elas são, e também a não esperar nada direcionado a mim, nenhuma retribuição, nenhum agradecimento, nenhum benefício. Sou absolutamente livre para servir e investir. Ninguém me deve nada e eu nada devo a ninguém. Sou livre e deixo livre quem anda comigo. Meus amigos são livres para me amar à sua maneira e não à minha, assim como filhos, discípulos e cônjuge. Além do que naturalmente é esperado nesses relacionamentos, como respeito, honra, compromisso, nada mais espero de ninguém. Depois de me frustrar demais, aprendi com Deus a esperar pouco das promessas das pessoas e a fazer isso em paz e alegria. Minhas expectativas estão em Deus. Se acontecer de alguém me prometer algo, fazendo enorme propaganda do que está a caminho, eu espero sempre com os pés no chão. O presente, o passeio, o hotel, a viagem, a festa, o evento, etc, etc, etc. Já não levo tombo, me frustrando com pessoas como acontecia no meu passado. Sabe de uma coisa? Minha vida ficou mais simples, livre e feliz. Hoje tenho mais paz e raramente me entristeço com os outros. De vez em quando ainda tenho umas recaídas quando o outro pinta um quadro muito colorido, mas acontece bem menos hoje. Sabe o pegar carona no erro dos outros para não viver as mesmas misérias, as mesmas catástrofes e o mesmo destino infeliz, além de evitar o desperdício de muitos anos de vida em situações inúteis. O que eu vou compartilhar com você é resultado de um ensino pessoal de Deus na minha vida e do meu andar com Ele durante 30 anos. É também resultado de erros que cometi e do que aprendi com eles. Portanto, quero desafiá-lo a aprender com os meus erros. Quero lhe dar a chave que me libertou. Quero ensiná-lo, através deste livro, a viver melhor, mais livre, mais feliz e tornar-se um amigo, um companheiro, um irmão, uma pessoa melhor. Essa questão é tão crucial e tão importante que determinará se seus relacionamentos serão saudáveis, abençoadores, frutíferos, ou se serão catastróficos, destruidores e desagradáveis. Há pessoas que não conseguem manter nenhum relacionamento permanente. Para qualquer quadrante que olharem, só deixaram porcaria, dor e destruição, um saldo de mágoas e relacionamentos rompidos. São sempre, essa é a regra sempre, os outros que deixaram de fazer alguma coisa fundamental para a sua felicidade. São pessoas infelizes por conta de outros, não conseguem ver a situação óbvia em que se meteram, deram o controle de suas vidas para terceiros. O pior, esses outros nem sabem o que se espera deles. Tudo fica no âmbito interior das cobranças e das expectativas que nem são expressas em palavras. Esse turbilhão insano acontece dentro dos pensamentos e da imaginação. É um mundo de doidos. Todavia, essa prisão acaba por determinar o futuro que uma pessoa assim vá ter, ou que nunca terá. Vai afetar o tipo de discipulado que é estabelecido com seus discípulos. E o fundamental, determina a sua qualidade de vida. Muita gente vive o inferno por construir todos os seus relacionamentos interpessoais nessa base doente das expectativas. Na vida, será necessário amadurecermos ao ponto de entendermos que a razão da nossa vida é investir em outro, isto é, gerar filhos e investir em seu potencial. Jesus, em todo o tempo que caminhou sobre a terra, investiu indistintamente, investiu em todos, na multidão, nos amigos, nos discípulos. Fez isso simplesmente porque era mesmo suposto que o fizesse. Isso é liberdade, liderar, dar propósito, inspirar, mobilizar e conquistar seus alvos existenciais é o caminho que todos temos que aprender a trilhar com maturidade. Entretanto, pessoas que edificam suas relações com base na maldição das expectativas nunca conseguem levar isso adiante. Nunca têm equipe, colaboradores fiéis ou filhos espirituais. Essa questão mexerá com a sua vida. Esse aspecto que apresento aqui checará a saúde dos relacionamentos que você tem vivido em todos os níveis. Vendo o problema por outro ângulo agora, em muitas situações será você o alvo de pessoas que cobram demais e esperam o que está além das reais possibilidades, pessoas com muita dificuldade de se relacionar e que adoecem qualquer relação. Este é o momento de você estabelecer uma conversa franca e colocar a trouxa no chão. Será necessário dizer: ouça fulano, acho que você está esperando coisas altas demais de mim.
Creio que suas expectativas são altíssimas e eu não consigo, e nem quero, me encaixar nelas. Deixe-me livre para ser o que eu sou e fazer apenas o meu melhor. Não se torne escravo da imagem irreal que projetarem de você. Você precisa se conhecer e saber até onde pode chegar, e não pode cair na cilada de tentar se encaixar na figura irreal que projetam a seu respeito, aprendendo a reconhecer projeções doentias que outros queiram colocar sobre você. Vivi muito de perto essa situação em São Paulo, quando estávamos na televisão em 5 horários diários. Tornei-me um rosto conhecido e as pessoas começaram a inflacionar o pastor Marcelo. Virei um ícone esquisito na cabeça das pessoas, uma celebridade de casca que não tinha substância. Recebia centenas de e-mails, cartas, presentes, ofertas em dinheiro, doces, bolos e chocolate. Uma senhora chegou a doar um sítio porque estava apaixonada pelo ídolo, até o momento em que o ídolo chegou ao local com a esposa a tiracolo. A mulher finalmente enxergou que estava lidando com um sujeito casado, que tinha endereço, propósitos próprios e completamente diferentes do que ela mesma tinha idealizado. Foi engraçado ver as coisas mudarem à medida que plantamos nossa igreja naquela cidade e começamos a comer sal e rapadura no começo de uma obra difícil e emocionalmente esgotadora. Quem ficou até hoje conhece um pouco mais de perto a realidade. As pessoas parecem precisar de um rei, um semideus, um apóstolo que sopra fogo, um patriarca que ande sobre as águas. Todavia, têm os mesmos ossos frágeis e sujeitos a dificuldades que todo mortal. A unção de Deus sobre nós deve ser recebida sempre nessa perspectiva. Em nós mesmos, não somos nada. Em outra ocasião, uma senhora me reconheceu em um shopping center de São Paulo. Após alguns minutos de conversa, ela me disse: Pastor Marcelo, o pastor da minha igreja agora é um apóstolo. E você? Ainda é somente um pastor? Se eu entrasse nessa festa de confetes para corresponder às imagens irreais que as pessoas criam, estaria frito. É uma tentação. Já pensou? Virar apóstolo? Pensando bem, isso já está comum demais. Se dependesse só de mim, e se meus companheiros de ministério deixassem, eu seria o Papa ou o Patriarca da Igreja Videira Ortodoxa, salve, salve retumbante. Já pensou que chique, que audiência isso daria? Não me leve a sério nisso, por favor. Ainda no início do ministério, investimos muito em treinar líderes jovens. Todos éramos ainda inexperientes ao fazer isso e não tínhamos muito referencial nessa questão, pois vínhamos de uma igreja bastante tradicional e conservadora. Apesar do grande carisma de nosso pastor, a denominação como um todo praticava o que havia de mais ultrapassado em matéria de formação de pastores e líderes. No seminário, mantido por eles, formavam-se homens para performances no púlpito, mas sem liderança alguma. Ainda pior, além de não se verem como líderes, ainda negligenciavam seu papel de formadores e despertadores de liderança. Uma igreja desse tipo é um perigo para o potencial das pessoas que os têm como pastores e líderes. No seminário, para reproduzir a estrutura denominacional das mais arcaicas, os pastores recebiam treinamento para muitas coisas, menos sobre como investir nos crentes para o desempenho da obra do seu ministério. Pertencíamos a essa denominação protestante histórica sem rumo, sem futuro e sem os pés na realidade. O que estávamos fazendo em nossa pequena igreja de periferia era contrário ao curso da denominação, graças à coragem e à atitude inovadora de nosso pastor. Assim, mesmo antes de eu ser ordenado ao ministério pastoral, fazíamos discipulado para a formação de liderança com a aquiescência do pastor. Aos sábados, orávamos e jejuávamos juntos e com muita frequência, usávamos também esse tempo para ensinar, desafiar e inspirar aqueles jovens. Tínhamos todos mais ou menos a mesma idade e crescemos juntos. Tive o privilégio de casar a maioria deles e também de pastoreá-los por vários anos. Hoje, já temos tempo suficiente para fazer um balanço de tudo. Ao escrever este livreto, já são passados quase 25 anos de ministério. Vivemos juntos a maravilhosa experiência de um genuíno mover de Deus. Queríamos ser protagonistas de um avivamento e desejávamos experimentar a manifestação da glória de Deus. O reino de Deus avançou, muitas obras pioneiras foram começadas, muitas igrejas estão crescendo assustadoramente e tudo é muito promissor. Mas, olhando para o incipiente começo de tudo, éramos apenas um pequeno grupo de jovens despertados por algo maior. Infelizmente, muita gente ficou para trás. E muitos, além de terem perdido o trem, acabaram perdendo completamente o foco do divino propósito profético para suas vidas. A origem de tanta desilusão e perda estava em expectativas irreais colocadas no homem. O ciclo maldito. Ao entrar por esse caminho de maldição, um ciclo maldito é criado, o qual funciona mais ou menos assim. Primeiro, nos sentimos inspirados acerca do futuro, acerca de nós mesmos e do que nos espera. Criamos uma imagem do que deve acontecer conosco,
e do que deve ser o investimento das pessoas em nós. A seguir lançamos sobre as costas dos outros o pesado fardo de trazer à realidade aquele hipotético futuro que enxergamos para nós mesmos. Desejamos que os outros nos façam ser em vez de nos ensinarem apenas a fazer. É diferente. Todos que projetam essa maldita expectativa nos outros se frustram terrivelmente. Isso aconteceu com vários daqueles jovens que liderávamos. Alguns esperaram, em suas fantasias, que, com uma varinha de condão, suas questões internas fossem todas resolvidas, que seu mau caráter fosse completamente mudado, sua instabilidade emocional fosse simplesmente removida como que por mágica. Alguns fantasiaram que simplesmente por andar conosco se tornariam como Eliseus espirituais, fazendo até machados flutuarem. Certo irmão até hoje vive uma mágoa mal curada em relação a mim pelo fato de eu não ter feito dele um grande pastor de multidões como ele sonhara. Outro, que decidiu seguir na vida profissional e não viver no ministério, também rompeu conosco e mudou de igreja. Ele foi embora porque não conseguimos manter a mesma proximidade dos primeiros anos, no novo contexto de milhares de membros e dezenas de igrejas sob nossa responsabilidade. Outro casal escolheu o caminho da mágoa, inveja e ressentimento por não terem compartilhado da notoriedade, do reconhecimento e da mesma prosperidade. Ressentiram-se do nosso êxito e começaram a criticar o tempo todo, comparando, sempre criando problemas, exigindo mais, insatisfeitos, reivindicando. Pessoas assim, em vez de criarem seu próprio espaço, exigem sempre que um pouco do nosso prato passe para o deles. São um tormento. Nesse ciclo maldito, a parte final é a pior, pois quem está debaixo dessa maldição se torna magoado, emburrado, desconfiado de tudo e se isola. Nesse processo terrível, o que deveria produzir crescimento e amadurecimento emocional, gera gente oprimida, esquisita e terrivelmente triste. A maldição mata completamente sua vida espiritual, sua esperança e o seu potencial, tornando-se gente do fundo do poço, tendo sempre nas mãos uma nota de cobrança contra os outros. Sempre os outros que falharam, os outros que não fizeram, os outros que não deram, os outros que não reconheceram, os outros que não foram, os outros que não investiram. Gente tão terrivelmente autocentrada, que não consegue ver que todos seguiram adiante, vivendo suas próprias vidas, conquistando, avançando e prosperando. Só eles ficaram para trás. O final triste desse ciclo da maldição das expectativas é que o mesmo veneno que os intoxicou na caminhada, a projeção de cobranças e expectativas sobre os outros, finalmente se torna a lápide de suas sepulturas. Todos continuam vivendo a vida e avançando. Eles, entretanto, estão no fundo do poço, procurando culpados para minimizar seu angustiante fracasso. Sentem-se injustiçados, rejeitados, mal amados, incompreendidos, traídos, desfavorecidos, preteridos. E essa venenosa amargura ainda é projetada até o fim no suposto culpado. O outro, o que não deu, o que não fez, o que não foi, que não correspondeu, que não cumpriu as promessas, que não pagou. Sempre o outro. Como consequência, depressão, mau humor e melancolia. Durante todos esses anos, vivi isso na própria pele, estando dos dois lados. Como liderado, eu criei enormes expectativas, tolas e exageradas, projetadas sobre meu pastor, meus líderes, meus amigos, minha esposa, meus pais e meus filhos. Em cada uma eu me frustrei. Eu cobrava de meu pastor uma liderança que ele não tinha, uma vida de oração que ele não vivia, um nível de revelação na palavra de Deus que ele não possuía. Eu esperava que ele fosse um apóstolo no sentido de liderança, clareza e foco, enquanto ele estava feliz em ser apenas um pastor local de êxito. Cobrava que ele conduzisse seus pastores auxiliares, que nos desse direção, que fosse nosso pai, que nos reunisse para sonhar juntos, investir em comunhão e proximidade. Caí do cavalo, com gosto de desapontamento na boca o tempo todo e trazia isso para o nosso relacionamento. Eu estava insatisfeito o tempo todo. A culpa era dele? De modo algum. Ele me dava tudo o que tinha. A infantilidade, imaturidade e inabilidade eram apenas minhas. Se acontecesse comigo hoje de ter por perto um pastor auxiliar com o tipo de atitude que eu manifestava, logo o colocaria no seu lugar. 20 e poucos anos atrás não foi assim. Sofri e fiz sofrer. Não me cobro muito hoje também. Pois naquela época ninguém mais maduro, e com clareza nessas questões veio me discipular. Tive que me fazer sozinho, me virar, amadurecer na marra. Contudo, você não precisa cometer os mesmos erros, meu querido irmão. Meus amigos também penaram comigo por eu exigir tanto deles, sem que eu mesmo investisse em manter e preservar nossa comunhão. Infelizmente, naquele tempo, pessoas lideradas por mim aprenderam comigo esse comportamento maldito. Elas esperavam que eu fosse o apóstolo Paulo II reencarnado, ou talvez a reedição de uma Kathryn Kuhlman de calças.